Lucas capítulo número 16. A partir do versículo 19. Jesus contou esta parábola, essa história do rico e o mendigo. Queria chamar a atenção de todos para o texto. Almeida Revista e Atualizada. Lucas 16, a partir do verso 19. Por favor, os irmãos podem estar de pé em reverência à palavra de Deus, por favor, para acompanhar a leitura. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Toda a igreja comigo? Abraão, porém, segura aí. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A palavra pregada pelo Moisés e pelos profetas é mais forte do que a ressurreição. Se não ouve os profetas, se não ouve a palavra, se não ouve a mensagem, ainda que alguém ressuscite, não vai acreditar. Verso 24, por favor, desse mesmo texto. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, chegou esse momento tão especial que é o momento da Tua palavra, ó Deus. O momento profético, o momento da mensagem
Pai, que vem do teu trono para os nossos corações. Pai querido, eu imagino que muitas igrejas neste momento, de várias denominações, estão com suas portas abertas. Tem louvor, tem jogral, tem coral, tem tantas outras participações, mensagens. Chega o momento da palavra, Deus. A palavra, Deus, que vai passar tudo na vida. Passará o céu e a terra, mas as tuas palavras jamais passarão, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque nesta noite o Senhor abre, ó Deus, uma janela para o nosso entendimento da vida após morte. O que vai acontecer quando fecharmos os olhos aqui? Onde iremos abrir os olhos? Se no seio de Abraão, lá solado, ou se no inferno, no lugar de tormento. Meu Deus, nos ajuda a entender que essas palavras, essa mensagem, foi contada pelo teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Ah, Deus, quantos, ó Deus, até gracejam, soltam piada que o inferno não existe, e diz que o inferno é aqui. Mas ele está falando aqui nesta noite, ó Pai, que este homem estava no inferno, embora tinha uma vida de luxo aqui nesse mundo. Aqui, embora ele se vestia do melhor linho e de púrpura, acordou no inferno. Ele que confiava em suas possessões, confiava em seu patrimônio, quem sabe na sua sabedoria, no seu estilo de vida, mas não confiava no Senhor. E o texto sagrado fala do inferno, um lugar que é preparado para o diabo e seus anjos, e para todo aquele que ama e comete a mentira, e para aqueles que andam em desobediência, Pai. Então, meu Deus, no púlpito desta noite aqui na EBT, não só para esta igreja, mas, ó Deus, onde quer que essa mensagem está sendo, ó Deus, nesse momento apresentada, alguém está escutando, o inferno existe, mas o inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas para aqueles também, ó Deus, que não obedecem à tua verdade. Obrigado, ó Deus, se o Senhor, teu Espírito Santo, possa nos dar esclarecimento nesta noite, ó Deus, para esta realidade, a realidade, ó Deus, do inferno, a realidade, ó Deus, de uma vida de tormento eterno. Meu Deus, e que esta noite o teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhar em cada coração, Deus, e mesmo aquele o mais incrédulo possa crer no que o Senhor está revelando aqui nesta noite, ó Pai, e possa voltar-se para Ti, para morar no céu, porque Tua palavra diz, todo aquele que nele crê, bendito seja Teu nome, ó Pai, será salvo. Ó Deus amado, nos ajude a Tua verdade, nos dá entendimento, e diz Jesus, vamos dizer amém, irmãos? Ainda de, por favor, o verso 23, pode colocar, 16, 23. O que é que está escrito? A igreja pode ler comigo, vamos lá? Pode sentar. Mateus capítulo 25, 41, vou querer a ajuda dos irmãos aí, né, na projetor. Mateus, da projeção, 25, 41, diz assim, então, isso fala do juízo final. Também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, para o diabo e os seus anjos. Fogo eterno, tormento eterno, tudo isso são expressões forte, mas está nas Sagradas Escrituras. Quem mais fala sobre Jesus? Você não vai encontrar nenhum profeta, nenhum apóstolo falar tanto sobre o inferno como Jesus. Muitas pessoas dizem assim, eu não acredito no inferno. O inferno não existe e ele existe. A palavra de Deus nos ensina que é um lugar reservado para o Satanás. Porque quando Cristo estava nesse mundo, os irmãos lembram que no discurso de despedida dele, ele disse para seus discípulos, para a igreja, e tu, vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai, porque
Na casa do Pai é o céu. Tem muitas moradas. Mas, infelizmente, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vai perceber que o caminho do céu, que é Jesus, a Bíblia diz que é estreita essa porta. Apertado é o caminho para ver. E a Bíblia diz que são poucos que entram por essa porta. Já a porta para o inferno, a porta larga ela, é espaçoso o caminho. E essa porta conduz à perdição. E são muitos que entram por essa porta. Pelo que eu percebo lendo a palavra, é que parece que tem muita gente indo por essa porta larga. Que é o caminho da desobediência. É o caminho que você e eu, muitas vezes, o homem escolhe. Ele escolhe esse caminho. Não é o caminho que Deus quer. Deus faz os profetas se levantarem pela madrugada para falar deste amor. Gostaria que o irmão voltasse para Lucas capítulo 16 e o verso 19, onde temos o tema da mensagem, a realidade do tormento eterno. Gilton perguntava, pastor, qual é o tema da mensagem desta noite de domingo? Eu disse, tormento eterno. E é uma palavra que não soa muito bem. A gente vê aí em casas funerárias que é descanso eterno. Muita paz, uma pomba voando, né? Então, já pensasse se botasse tormento eterno em um urubu, sem nenhum preconceito, só talvez ninguém nem iria naquele lugar. Porque a palavra em si choca. Ou não é verdade? Então, descansou. Já está atormentado. Tormento eterno. Irmãos, essa palavra é muito forte. Mas é o que Jesus Cristo conta a verdade. E que ninguém pode fugir disso. Foi ele que contou. Ele parou, contou tantas histórias, tantas parábolas sobre o reino dos céus. Contou tantas histórias sobre o filho pródigo que se afastou e comeu com os porcos e voltou para o pai. Ele contou mensagens, mas ele começa a falar de uma mensagem que talvez essa mensagem tenha sido evitada em alguns púlpitos. Domingo à noite, pastor, é um momento de a pessoa ouvir palavra boa. E essa palavra é boa. Domingo à noite, pastor, é o momento de ouvir uma palavra para a gente se animar para segunda-feira. Se anime para segunda-feira. Acordar num lugar desse. E eu vou dizer como podemos ganhar realmente o céu. É através de Jesus Cristo. Foi ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê um Pai senão por mim. Na verdade, meus irmãos, quando eu leio esse texto, e eu que já preguei esse texto em vários momentos, e cada vez que eu começo a meditar, me chama a atenção a dureza, a franqueza, a realidade desta vida eterna. A gente vive num mundo e numa época em que o pecado é muito relativizado. Tudo é relativo. E é normal. Não é nem bem pecado a palavra, é desvio de conduta. Não está pecado, está até o vocabulário de algumas pessoas. Então, muitas pessoas negam o juízo. Eu ouvi muito pessoal dizendo, pastor, Deus não é padrasto. Ele é pai mesmo. Ele é um pai que ama. É o justo juiz, a Bíblia fala sobre isso. E há muitas pessoas que têm deixado Jesus Cristo. Que a gente eu fui perdoado, Jesus olhou com compaixão. Jesus mandou, mas simplesmente eu recusei. Não tem uma parte desse. Simplesmente eu disse não. Eu não disse não com palavras, eu disse não com minha atitude. Eu disse não quando eu falo mal do meu irmão. Eu disse não para Jesus, não quis segui-lo quando eu faço algo que entristece o coração de Deus. Jesus era muito sábio, não é sábio. Ele disse que um homem tinha 2 filhos e chamou e disse, olha, vamos trabalhar comigo na minha vinha. Ele fez, eu vou, daqui a pouco eu chego. E não foi. Tem gente assim, dizendo, eu vou, Senhor, conta comigo, veja-me aqui, mas não vai. E ele disse para o outro, vamos trabalhar, meu filho, na minha vinha. Ele fez, vou não. Depois, arrependido, ele foi. Jesus perguntou, qual fez a vontade do Pai? Ele que no primeiro momento disse não, mas arrependeu-se e foi. Quantas vezes a gente tem escutado sermões, escutado palestras, a gente sabe a verdade, sabe o que deve fazer e não faz. Jesus agora entra no assunto
falando sobre esse tema, a vida eterna. Ele abre um portal para explicar o que acontece depois da vida. Alguém pergunta, você sabe o que vai acontecer depois da morte? Só quem sabe é Deus. Mas Deus revelou na Escritura. Já ouviu alguém dizer isso? Ah, dessa vida você já morreu para saber? Mas eu leio a Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Ela não erra. Quando eu leio a Bíblia e encontro erros, todos eles são meus. Não está na Bíblia. O errado somos nós. Então aqui a gente vê o mundo que nega o juízo. Que nada, que história de juízo. Isso é mensagem da Idade Média para colocar medo naquelas pessoas. Não existe juízo. E colocaram um diabo com tridente lá no inferno brincando. Tudo isso é mentira. O diabo está no inferno atormentado também. Não tem lugar de alegria no inferno, não. A alegria está no céu. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus, irmão. Já ouvi alguém dizendo assim, minha casa é um pedacinho do céu. Já ouvi. Mesmo dizendo, pastor, a minha casa é um pedaço do inferno. Eu não dizer o inferno todo, é tormento de manhã, tormento à tarde e tormento à noite. Mas o tormento não é eterno, ele pode passar hoje, você entregando sua vida a Jesus Cristo. Porque o atormentador, Satanás, ele vai bater em retirada o acusador das nossas almas. E aqui, olhando para essa palavra, me chama a atenção, porque muitos pregam que Deus é bonachão, que é bom, que jamais vai punir ninguém. Eu participei de uma grande assembleia, de uma conferência, na época, isso em 1988, 89, lá na Universidade Católica. Eu fazia o curso ali na Universidade de Letras, obrigatoriamente todo aluno da Universidade Católica tem que pagar teologia. Todos. Teologia 1, teologia 2. Se tiver alguém aqui da Unicap, antigo, sabe disso. Não sei se hoje ainda paga essa disciplina. Mas obrigatoriamente é estudar a teologia dos jesuítas. Muitas coisas. Se bem que nem era teologia, era sociologia pura. Mas tinha teologia. 1 e 2. Eu não lembro, não esqueço de uma certa vez, olha, vai ter um trabalho, vai todo mundo no auditório do Bloco B, todo mundo para lá, que vai ter uma grande palestra. Vai vir um teólogo romano, Godet Gefler, eu me lembro do camarada, o nome dele, me chamou a atenção. O inferno existe, era o tema. Inclusive eu comprei o livro. O inferno existe. E nesse livro ele disse que não. Aí eu disse, o quê? Eu disse, eu vou ler esse livro. E ele falou naquela questão do culto ecumênico, uma grande árvore com vários tipos de religiões, e no final tudo leva a Deus. Inclusive, existem muitas teologias por aí que diz que quando morre acaba é tudo. Quando morre acaba é tudo. Eu quero dar uma notícia para você, acaba não, vai começar. Você vai lá, coloca lá no cemitério a multidão, daqui a pouco o cenário está ali preparando para isso. Mas de lá em diante o caminho é mais sério. Não tem ninguém para acompanhar. Muita gente não sabe, foi Deus, foi gente, era querido, tudo bem. Mas o problema, irmão, não é até ali. O camarada é todinho. O problema é depois dali. Aí eu quero ver. Já disseram que de bondade o inferno está cheio. Já vi essa pessoa? Cuidado. Ah, eu já vi que a pessoa é boa. Olha que a gente não... Quem disse isso? Até pode ser fazer um juízo que é na cabeça das pessoas. Mas quem conhece o coração é Deus. Então, a gente percebe, quando lê esse texto, que o Evangelho traz a informação que o inferno existe. E foi o próprio Cristo que notificou. Sem incomodar o irmão, essa conversa no domingo à noite, negócio do inferno, mas o inferno existe. Não é para ficar arrepiado nem nada não, que isso é normal. Está aqui na Bíblia. Nada disso, deu uma arrepio, nada disso. O inferno existe. Agora, irmão, vou dizer, não é um lugar bom. Lugar de choro e ranger de dentes. Mas aqui a gente vai ver que não vamos, alguns chamam a uma aula. Não existe e vão acordar lá. Segundo a Bíblia, vão acordar no inferno.
O senhor está doido, pastor? Estou doido, não é a Bíblia quem diz, irmãos. E quando ele acordou, veja bem, eu vou conferir aqui para, né? Vamos lá. Aí fala de dois homens, dois personagens, um mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga, no verso 20, 16, 20, e estava ali com fome, desejava comer, desejava alimentar-se, no verso 21, das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lambendo, não sei como os cachorros deram uma mordida nele, aqui lambendo ainda foi alimentou. Os cães do rico, não sei como mordeu, mas aqui olha o que é que o texto diz. Versículo 22, eu queria que toda a igreja lesse comigo, toda a igreja, vamos lá? Aconteceu... Morreu também e foi sepultado. Olha, quem mora na palafita e morre quem mora no palácio. Sabia disso também? Os faraós morriam, queriam eternizar os faraós, né? Mas mumificava ele, mas não adiantava não, acabou-se. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. Depois o quê? Juízo de Deus. Eu queria dizer para os irmãos que inevitavelmente eu e você, todos nós, vamos comparecer diante do juízo de Deus. Se você passa por alguém que nunca falou nisso, deve falar à igreja sobre essa verdade. O inferno é real. E aqui o texto acompanhando, a gente percebe que Jesus rasga da eternidade e nos mostra o que aguarda aqueles que vivem longe de Deus. Aqueles que vivem alheios à vontade de Deus. O pastor chama, o pastor prega, o irmão orienta, o marido convida, a esposa chama e fica, vem, não quero saber, eu estou na minha, vai você só, o céu, você vai morar no céu, eu também tenho minha convicção, mas não quero saber mais de Deus. Eu não acredito mais em nada. Eu posso até ir, mas não envolvo mais com nada das coisas de Deus. E tem gente que faz isso, deixa a obra, não quer mais fazer a obra do Senhor. E aqui eu percebo, quando eu leio esse texto aqui, que tinha um que vivia esplendidamente, regadamente, nada contra linho, viu? Vivia de linho, nada aqui. Eu gosto muito dessa mensagem, toda vez eu me lembro do reverendo João Campos. Reverendo João Campos, falando sobre esse texto, ele dizia que o rico foi para o inferno, não era porque era rico, porque não confiava em Deus. O pobre, o mendigo, foi para o céu, não era porque era pobre e mendigo. Tem muito mendigo e pobre no inferno. Mas era porque temia a Deus. Quem confia no Senhor vai morar lá. Entregou sua vida ao Senhor. Mas quem não confia não vai morar. Pode ter dinheiro, pode ter o que for. E Jesus Cristo, ele esclarece isso. E aqui, meus irmãos, esta parábola não é apenas para nos dar medo, não. O objetivo não é essa, não é para dar medo, mas para nos dar sabedoria. Que Deus dê sabedoria para você entender que você está ouvindo a palavra do céu nesta noite e queira o céu, não queira o inferno. Eis que eu coloco diante de ti o céu, mas o inferno, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. Então, em primeiro lugar, quando eu vejo esse texto aqui, que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração, irmã desanimada, irmão não tem quem te anime nada, porque você desanimou demais, e está certo, e todo mundo é errado, e eu não quero mais saber de nada. Cuidado, que Deus está falando com você faz tempo. Uma irmã acabou de dar o testemunho, que um dia quando eu for dar um testemunho, falar, eu nunca falei. Aí nesse mesmo dia, é coincidência isso, é? Aí chegou o pastor e disse, hoje você vai dar um testemunho. Eu não sei quantas pessoas estão me escutando, essa noite vai embora. Eu não sei realmente, se você eu. Eu sei de uma coisa, Jesus diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Lugar de tormento eterno. A realidade. Em primeiro lugar, eu queria falar o perigo
da indiferença. Para mim, tanto faz, tanto fez, já escutei tanta mensagem, não estou nem aí. Deveria estar se preocupando. Como é que sua vida? Você acha que está em paz ou sua vida hoje está atormentada? Você é uma pessoa em paz ou você sempre no tormento? Essa casa é um inferno, meu trabalho é um inferno, ele vive dizendo isso. E não é inferno não, viu? Deus dá a oportunidade, você na sua casa tem Bíblia, lá no inferno não tem mais Bíblia. Eu me lembro do pastor Jairo Pinto Ribeiro que dizia que no inferno não tem coco gelado, você pode tomar até algo em casa agora. Lá não vai ter mais isso não. O rico vai pedir que molhe a ponta do dedo, veja que metáfora, que palavra, para molhar a língua dele. Aí você chega em casa, faz aquele suco de maracujá, não sei o suco que você gosta, está lá. Toma bem gelado. Isso é inferno, né? O cara lá no inferno, quando chega lá, vou abrir uma cerveja bem gelada. No inferno, cerveja gelada é. Tem gente que brinca com o negócio do inferno. Olha, numa época de... diz que muitas pessoas que... diz que o inferno é legal. Já ouviu falar isso? Uma vez uma pessoa disse uma coisa até... lá tem aqueles cantores, aquela tem Xuxa, tem não sei quem. Lá vai ser mais animado. Diz que um camarada morreu e estava no elevador e chegou lá em cima e teve um... Não sei se é um anjo. Eu vi essa história faz tempo. Aí disse assim, você chegou aqui, você quer ir para o céu ou para o inferno? Aí o cara, eu quero ir para o céu, né? Perguntou lá na hora. É por isso que eu não acredito muito nessa fábula, mas essa história é assim. Chegou lá, aí subiu, fez, você quer ir para o céu ou para o inferno? Ele fez, eu quero ir para o céu. Mas antes de ir, independente se você querer ir para o céu ou para o inferno, você primeiro vai conhecer os dois. Depois que você conhecer um pouquinho os dois, aqui na eternidade mostra tudo rápido. É quando um sonho vê tudo, você vai ver rápido. Você vai dar uma volta lá no inferno, depois dá uma volta no céu, aí você sobe aqui e escolhe. Aí ele fez, então tá bom. Aí primeiro mandou ele para o inferno. Quando abriu o inferno, tinha um negócio lá, pauleiro, um rock, tudo que ele gostava, e o pessoal dançando, e todo mundo vem para cá, e aquela agitação, aquelas mulheres que ele gostava, as galegonas dele, as morenas e tal. E ele falou, oxê, céu e inferno é como se aproximou, ele já entrou na onda, ele também já entrou, né, lá no inferno. Aí ele falou, oxê, mas rapaz, que coisa, né? Aí tal lá, e passou lá um tempo, aí acabou. Aí ele fez, pronto, aí chegou lá em cima, né? Aí já foi no inferno, fui, agora é para o céu. Não pode escolher ainda não, vai para o céu agora. Chegou lá no céu, aí chegou um hino, mais perto, sei lá. Está uma música bem suave, né? Uns anjos para lá, uns anjos para cá, bonito também. Um verde, coisa linda. Aí ele fez, é lindo, né? Mas o inferno está mais animado. Vê que negócio na cabeça do, né? Aí ele chegou lá, subiu novamente. Aí chegou o anjo, né? Fez, e aí? Já viu o céu? Ele fez, olha, eu não vou mentir não. Viu? O céu é lindo. O céu é muito bonito. Eu nunca pensei que eu ia dizer o que eu vou dizer agora. Aí o que é que você vai dizer? Eu prefiro o inferno. Aí, bom, você está preferindo o inferno, então tá bom, é para lá que você vai. Aí já desceu no elevador de fogo. Quando abriu lá o elevador, a porta lá, o cão lá, hein? Aquela coisa horrível, umas mulheres terríveis, cheias de, sabe, de cão. E ele falou, oxe, não, tá no lugar errado, inferno não. A gente estava em campanha, foi o que disseram. Vê que diabo sem vergonha. Na campanha a gente só mostra coisa boa. Foi isso que disseram, viu? E ele sofreu eternamente. Sabe qual é o maior perigo, irmãos? O perigo é a indiferença, eu não acredito. Muita gente não acredita na Bíblia. Não é no pastor, mas na palavra. Isso aqui não é minha agenda, não. É a palavra do Deus vivo. É a palavra do Deus santo. É a palavra do Deus todo-poderoso. É a palavra do Deus eterno que fala conosco nessa noite. E aqui, meus irmãos, fala do perigo da indiferença e da cegueira espiritual. Lembra do hino? Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu. Irmão, tem que não tem mais alegria de cantar, não tem mais alegria de orar, não tem mais alegria de ler a palavra, é rápido, é o versículo do dia. Acabou-se. Abre e fecha.
não se derrama diante do Senhor. Indiferença. Primeiro ponto é isso. Tem gente que não acredita e não está nem aí. Vivemos num tempo da indiferença e da cegueira espiritual. O Deus desse século, o apóstolo Paulo diz, cegou o entendimento para que não resplandeça. E esse rico, aqui não diz que ele era um mau, não diz que ele era um assassino, não diz que ele adquiriu a sua riqueza ilicitamente, diz que ele era rico. Vestia do bom e do melhor, mas não fala que ele era errado como Zaqueu. Fala alguma coisa no texto? Não. Zaqueu, ele roubava. Mas esse homem aqui não, ele era rico e trabalhava. Mas o seu pecado era indiferença. Ele se vestia de luxo, de púrpura, de linho finíssimo, festejando esplendidamente todos os dias, enquanto o outro morria de fome. Tem pessoas que são indiferentes ao sofrimento alheio. Alguém na sua porta, ferido, cheio de feridas, mas ele não ligava. Alguém desejando comer e comia migalhas, não tinha cesta básica, para ele não tinha nada. E era rico. E aqui ele desejava comer na mesa, o pobre. O tormento eterno, sabe, irmãos? Alguém já disse, começa aqui. Quando a gente começa a desprezar a palavra do Senhor. O tormento começa aqui na terra quando o coração se fecha ao sofrimento do próximo. O inferno começa aqui quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Não escuta mais a voz de Deus, é o que eu quero. E as orações é para satisfazer o meu ego. E aqui fala do luxo e a rotina anestesiava a alma daquele homem. Ele via até Lázaro, todos os dias a Bíblia diz, mas seus olhos estavam cegos para a missão que Deus deu. Deus deu a missão para você, Deus deu a missão para mim. Cuidado para seus olhos não estar cego. Ele via Lázaro todos os dias. A gente deve ter cuidado. O inferno não é apenas um lugar para onde se vai. Ele começa na indiferença cultivada dentro de nós. E quando ignoramos o que Deus está nos ordenando, aquele que sabe deve fazer e não faz, esse comete pecado. Deus está ao nosso redor, ao meu redor. Deus sempre está ao meu redor para me guiar. Com o seu amor tão puro e bom, Deus está ao meu redor. A gente vê aqui também, meus irmãos, essa realidade do inferno, não apenas quando somos indiferentes, mas quando a morte, na verdade, como grande separador e a inversão de valores. É nesse texto, é nessa parábola que ele vai falar que aconteceu que morreu o mendigo, aconteceu que morreu o rico e foi levado, foi sepultado. Ele abriu os olhos no inferno, está no versículo 23. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos. Ô irmãos, quando a gente vai sepultar um crente, a gente diz ele dormiu no Senhor. E já vai para o seio de Abraão, já tem paz. A Bíblia diz que Deus ele se levanta para receber aquele crente. Mas a pessoa que morre sem Jesus é um tormento. Não tem paz. Eu sei que muita gente assistiu aquele filme Ghost do Outro Lado da Vida. Todo mundo aqui, a maioria assistiu. Quando uma pessoa que era do mal morria. Via aquele bicho preto, o sangue de Cristo tem poder. Eu assisti aquele filme, né? Não é? Quando morria alguém de boa, mas quando morria alguém que não tinha nada, era ladrão, roubava. Não precisava só isso, não. Era alguém que indiferente a Deus. Quem levava era o Satanás, o diabo. Então aqui, meus irmãos, quando ele morreu, o mendigo foi levado pelos anjos. Eu quero me deter isso aqui no verso 22. Foi levado pelos anjos pelo seio de Abraão. Quando morreu o rico, foi sepultado. A morte é a grande niveladora material. Ok. Mas a grande separadora espiritual. Todo mundo morre, isso é uma verdade. Todo mundo morre, mas depois da morte vai haver diferença. O crente vai morar no céu com Jesus Cristo. Se você não tem essa certeza, busque essa certeza. E é para sempre. Aqui o tormento vai passar, vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. E um dia tudo passa. A morte, aqui meus irmãos, vem. E aqui nesse exato momento, a escala de valores inverte. Lázaro não tinha nada na terra, mas tinha Deus. Quem tem Jesus, tem tudo.
Quem não tem Jesus não tem nada. Você pode ter uma conta bancária confortável, você pode ter um excelente emprego, sei lá, e que for, mas se não tem Jesus, você não tem paz no coração. Ele não tinha nada. O rico que tinha tudo na terra, mas não tinha Deus no coração. Quando ele abriu os olhos, já estava no Hades, em tormento. A eternidade revela a verdadeira riqueza. Repete comigo. A eternidade revela a verdadeira riqueza. Mais uma vez. A eternidade revela. Aqui a gente é rico, não é pelo tamanho da casa que a gente tem, que você tem, do carro, não. Não é isso não. Na eternidade vai revelar a verdadeira riqueza. Quem tem Jesus, irmãos. Quem tem Cristo no seu coração. Quem anda com Deus. E aqui nós vemos, você não vai levar o que acumulou, não leva. Mas o que você fez com o sangue de Cristo, com a palavra do Senhor, com o Evangelho. Se você rejeitou, você ouviu, mas não aceitou. Você é apenas um cadáver rico, mas pobre para a eternidade. Cadáver rico. O enterro é de luxo, o caixão nem sei que material é aquele, mas vai para o inferno. É a palavra de Deus que diz. Essa palavra choca, irmão. Eu não quero ser o pregador que fica pregador de rosas, que não fala o que a Bíblia... Estou falando que a Bíblia fala, está dizendo. Que esse homem morreu e foi para o inferno. Ô pastor, quantas pessoas vai morrer hoje e vai para o inferno? Quem não aceitou Jesus, tudinho vai. Mas não tem igreja, quer que tem ter igreja? Mas não tinha cargo, não era pastor, quer que tem ser pastor? Vive errado. Mas não era diácono, quer que tem isso? É presbítero, pode ser o que for. Se vive mentindo, se vive fazendo as coisas erradas, vai morar no inferno. Quem dá credencial para morar na igreja não é cargo de igreja, não é ser membro de igreja, é Jesus Cristo, a nossa única esperança. Somente Jesus. Ele garante a vida eterna. Eu sou crente, desde pequeno tu mente. Tem gente que mente desde pequeno. A mensagem, irmão, do Evangelho, às vezes, ela é contundente. Olha João Batista pregando. Já batizando, esse pastor fica doidinho quando se batiza 10 pessoas, 20, 30, e uma cidade toda se batizando. Aí João olhou, que movimento é esse? Tudo vem se batizar, João. Ô raça de víboras, ô cobras venenosas, o que é que você vem fazer aqui? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aqui está o machado, viu? Está posto na raiz, quem não der fruto vai ser cortado. Quer tomar um banho? Toma, eu dou o banho, mas se converter, vai ter que mudar de vida. Tem gente que é batizado, está na igreja há tanto tempo, não dá um prego para ninguém. Eu já vou para a igreja, faço muito. Você faz o quê, irmão? A gente faz é nada. Ou a gente faz muito pouco. Não se envolve na obra do Senhor. E aqui, meus queridos irmãos, a realidade sensível e consciente do tormento. Veja que o tema fala de tormento eterno, a realidade. Mas veja essa realidade. Aqui está o cerne do tormento eterno da mensagem dessa noite. O rico não está aniquilado. Ele não dorme. É um sono eterno. Ele está plenamente consciente. Porque a Bíblia quem diz, se a gente for ver no versículo de número 23, veja o verso 23. No inferno, está assim, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e viu também Lázaro. Aqui diz, ele vê. Lá no inferno enxerga, pastor? A Bíblia diz que enxerga. Oxe, pessoal, no inferno enxerga. Ele enxergou aqui, ó. Ele viu Abraão, viu Lázaro e viu... Já pensou que tristeza para um filho rebelde, que a mãe prega o tempo todo. Lá no inferno vendo a mãe. Eita, a mamãe está ali. E não pode passar não, irmão. Não pode passar. Quem está lá é um abismo. A Bíblia fala sobre isso. Veja aqui o que é que diz. Ali ele vê. Ele enxerga Abraão, enxerga Lázaro de longe. Lá também no inferno ele sente. Ele clama... Tenha misericórdia de mim, porque estou atormentado nessa chama. Verso 24. Estou atormentado nessa chama. Lá no inferno ele vê, lá no inferno ele sente, e se admira agora, viu? Lá no inferno ele tem memória. É tanta gente lembrando de mim. Vixe, mas daquele pastor, sangue de Cristo, onde eu estou? Bem que ele avisou. Não foi eu que dei a palavra que Deus te diz para você. Aqui não vai ninguém, porque todo mundo por céu. Onde foi que você viu isso na Bíblia?
Ok? Alguém pode dar mídia depois pegar para ver se a gente consegue? Irmãos, a gente fala assim num tom, já para os irmãos terem certeza, tem muitos púlpitos carentes dessa palavra. Eu não quero que ninguém saia daqui, não, eu quero que você saia daqui cantando aquele: para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei, grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei, os caminhos do mundo não deixei, jamais nele vou seguir. Sigo quem? Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, o caminho que ao céu conduz. Pode cantar, igreja. Para o céu, por Jesus irei, para o céu, por Jesus irei, grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Esse hino fala tudo, irmãos. Tem gente que não tem essa certeza, está cantando, não acha nem esse hino, nem canta, porque sabe que não vai para o céu, não tem certeza. A certeza, eu não posso colocar isso em você. Pastor nenhum transforma ninguém. Quem convence o homem do pecado, da juízo, é o Espírito Santo. Eu me converti com aquele pastor. Você ouviu a palavra, se converteu com o Espírito Santo, através da minha vida. Mas tem gente que vai escutar até o final e vai desabar no inferno, porque não aceitou Jesus. A questão é essa, irmão, é muito duro. E eu lamento estar falando nesses termos aqui para você, mas é porque a Bíblia fala sobre isso. Por favor, coloca aí João 3,36. Por favor, para eu não pecar e falar o que a Bíblia diz. Veja, João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece o quê? Deus irado. Porque o inferno, quem está atormentando todo mundo é o Deus irado. Você recebeu a oportunidade e desprezou. Podia estar nesse culto hoje, cantando no coral, aqui assistindo o culto, mas ficou em casa porque quis. O coração cheio de mágoa, cheio de ódio. Abandona o ódio, abandona o furor. Isso vai acabar mal. Deus está presente aqui, está falando aos nossos corações. Então, meus irmãos, essa realidade sensível, ele vê Abraão, ele sente a chama, ele lembra que, e se recorda que tem 5 irmãos em casa, está no verso 28, veja o verso 28, por favor, capítulo 16, 28, porque eu tenho irmãos, tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, alguém tem que restar, para ele não vir para esse lugar de tormento. Eu quero ver se salvo meus irmãos. Ele lembra que tem irmãos. E ele raciocina, viu? Ele planeja enviar um aviso para evitar que os irmãos venham para aquele lugar. Está no verso 30. Veja o verso 30 aí. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com meus irmãos com eles, arrepender-se-ão. Ele estava dizendo: por favor, Abraão, manda lá. Então ele raciocina. E lá no inferno raciocina? Sim. Eita, quantas vezes eu fui para aquela igreja. Eu entrei até no coral, depois fui rebelde. Cheguei até a ser diácono, fui apontado tudo, depois caí fora. Fui rebelde. Era pastor, Deus confiou em mim e eu roubava era muito. E eu mentia. Era uma bênção na igreja, mas maltratava minha mulher. Tem tanta gente dentro da igreja, uma bênção, irmão. Mas em casa, só o sangue. Teve a oportunidade, mas não quis saber de igreja, não quis saber de evangelizar, não quis saber de ganhar almas. Era o autocrítico, ficava de longe, só observando. Tem gente que adora observar e analisar. Vai analisar a tua vida, irmão. Vê como é que está. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. É profundo. Eu quero longe desse profundo. Vai fazer a obra, irmão. Enquanto é tempo, volta depressa. Aleluia. E aqui, meus irmãos, essa realidade sensível, o inferno é a perda total de tudo que dá sentido à vida, mas com a manutenção plena da memória do que perdeu e da consciência da dor. Não há aniquilamento. Tem umas igrejas que falam no extensionalismo. Depois da morte acaba tudo, é eterno, você não lembra de nada. É mentira!
Depois que morre aqui, passa uns 2 anos ou 3, nem sei quanto, aí vai lá, tira os ossos. Mas não estou falando disso, não. Estou falando da eternidade sem Deus. Perda total. Alguém diz que não há aniquilamento. A alma humana é imortal. Você sabia disso, que a alma humana é imortal? Não morre? Uns vão ressuscitar para a vida eterna. Enquanto tiver vivo, vai gozar eternamente com Deus. Teve um engraçadinho, estudava comigo faz muito tempo, eu era mais jovem. Eu disse, Samuel, vem cá. Era da universidade comigo. É sério, tu é crente? Eu sou. Tu vai para a igreja? Eu disse, vou. Domingo tu vai para a igreja todinho, tu não sai? Não, eu vou para a igreja, eu estou bem. Ele fez, e outra coisa, que eu tenho uma dúvida. Tu acredita mesmo que lá no céu, a vida todinha lá é eternidade? Glória, glória. Ele deixa de estar brincando com as coisas de Deus, nojento. Eu disse, sabe? Porque brincando com as coisas de Deus. Fica falando da igreja, fica criticando. Tem que são escarnecedores. Não pensa que escarnece de você, escarnece de mim. Por isso que você não pode entrar nessas ondas dessas redes sociais. O cara botar uma porcaria e você fazer isso. Bota não. Se tu não quiser botar isso, é melhor ficar em silêncio. Do que tu concordar com as trevas. Só para ganhar ponto. Sai disso depressa. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos... E não se detém no caminho dos... E nem se assenta. Não vai na onda de quem não quer nada com Deus, não. Sai de junto dessa pessoa. Foge disso. Já estou chegando ao final, mas presta atenção aqui. Lá no inferno, perda total. Acabou, viu? Aqui o camarada tem um acidente, escapou, né? Não morreu. Aí fez nada não, isso aí foi perda material, depois compra outro carro e compra mesmo. Lá no inferno você perdeu tudo. E nunca mais tem Deus. É a separação eterna. Aqui você pode estar num pecado, se acabando você, Senhor! Chama por Deus, Deus, ô meu filho, o que foi? Aqui tem graça. Aqui tem misericórdia. É o tempo da graça. Você pode estar lotado de pecado, sem espaço para pecar, mas tanto pecado. Mas, Senhor, perdoe meus pecados, pelo sangue de Jesus, purifica a minha alma. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Enquanto está vida, enquanto tu tem vida, volta, filho meu. No dia que você foi embora, o Espírito Santo se entristeceu. Aquele belozinho que tu cantava, desapareceu. Lá no coral faltou a tua voz, faltou na banda. Tu vendesse o instrumento. Eu ouvi testemunho, cara que vendeu foi o instrumento. Deixou tudo. Não deixe Jesus. Diga para teu irmão, por favor, não deixa Jesus, não deixa por nada. Não deixa Jesus. Deixa o Satanás, deixa essas pessoas que é, mas Jesus não deixa não. Não deixe Jesus. Meus irmãos, a hora passa e eu queria entrar para o próximo tópico. O abismo intransponível, a finalidade do juízo. Além disso, olha o verso 26 aí, me ajuda. O verso já está ali, ó. Além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que quem quer passar daqui para lá não pode tal e tal e tal. Eu fiquei pensando nesse versículo aqui, apesar de já conhecer esse texto, fiquei maravilhado. A sentença, né? Olha o que ele diz. A sentença mais terrível da parábola é essa. O abismo é fixo. Não há ponte, não há segunda chance. Quando morre, não, acabou-se. A chance é aqui. Aqui você se arrepende 10 vezes Jesus perdoa. Se pecar teu irmão contra você 70 vezes 7, você perdoe. Mas lá no céu acabou. Isso é aqui. Aí ele diz assim, ó. O abismo existe. Não há ponte, não há segunda chance, não há purgatório, não há reencarnação. Tudo é conversa, viu? Aqui não dá não. Ó, quando tu reencarnar, tu vem para cá. Acabou. Não há purgatório, não há reencarnação. A decisão tomada é nesta vida. A decisão que você tomar hoje vai ter uma repercussão para a vida eterna. É hoje, enquanto está a vida. Eu aceito a Jesus, eu entrego minha vida a Jesus, eu volto para Jesus. Então é isso, meus irmãos. Abraão, aqui ele respondeu, você recebeu os prazeres, os bens na terra. A justiça de Deus, irmãos, é absoluta. Hoje é o dia da salvação aqui nesse lugar. Amanhã tem um abismo. Amanhã pode ser o abismo, hoje tem salvação.
Acorda alguém dessa mensagem, manda o link, manda uma mensagem para alguém que está aí achando que vai viver. Não vai viver eternamente, não. Vai morrer, e se não aceitar Jesus e continuar essa vida, o pessoal tem esse negócio, a pessoa morreu, aí agora está tocando sofone, só se for no inferno, no céu não está mais não. Não sei se você já viu isso. Agora está todo mundo se alegrando lá, tocando sofone no céu. No céu, irmão. Não. Está o pagode lá no céu, está grande, isso é até uma blasfêmia. Era muito alegre aqui, o pagode no inferno. Aliás, nem tem também pagode no inferno, não tem alegria nenhuma lá. Tristeza. A igreja fica orando que eu estou chegando no ponto culminante dessa mensagem e quero chamar a sua atenção. A autoridade das Escrituras. A autoridade das Escrituras, presta atenção. O rico desesperado pede que Lázaro volte dos mortos para avisar seus irmãos. A resposta de Abraão é a chave para entender a dureza do coração humano. Eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouçam-nos. Está no verso 29 e 31. Ouçam-nos. Se não ouve a Moisés, se não ouve o pastor Samuel, se não ouve o pastor Abisaí, se não escuta o doutor Tiago, se não escuta os pregadores, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não vão ouvir. Vem trabalhar, rapaz. Você precisa, os homens no estacionamento. Vem para cá, rapaz. Os homens na quinta-feira é uma benção. Tá, eu chego lá, todo cheio de direito, acabou. Lá no céu não tem mais isso não. Você andou muito ocupado, só com as coisas da terra, né? Sem se interessar nada do céu. Este aqui é o ápice, e eu queria de verdade que os irmãos inclinassem sua cabeça e orassem nesse momento. Enquanto o diácono Dario se aproxima. Este é o ápice do tormento eterno. Deus é justo, pois a palavra de Deus é suficiente. Se a Bíblia não convencer o pecador, nada mais vai convencer você. Se a palavra não falou teu coração, passará tudo, céu e a terra. A palavra de Deus é vida. Se ela não te toca mais, então é porque você realmente não tem recebido da parte de Deus. O maior milagre já aconteceu. Jesus Cristo ressuscitou. No entanto, muitos ainda hoje o rejeitam. Não é rejeitando de boca, não, rejeita pelas atitudes. As nossas atitudes falam mais do que nossas palavras. Tenha cuidado. Eu quero que você olhe para mim nesse momento. Tenha cuidado no que você anda fazendo com a palavra de Deus. E está cheio de razão, né? Cuidado. Deus vai ter encontro com cada um de nós. Comigo e com você também. O maior milagre foi Jesus, irmãos. Agora, o inferno não é um castigo por falta de oportunidade, mas por rejeição. Guarda essa palavra. Você rejeitou os conselhos de Deus. O inferno não é um castigo por falta de oportunidade, mas por rejeição à revelação clara nas Escrituras Sagradas. Eu acredito que essa mensagem eu queria poder explicar melhor, mas entendeu, todos entenderam. Diante dessa terrível verdade, para onde você está caminhando? Você está me ouvindo, para onde você está caminhando? Lázaro foi levado pelos anjos, você é levado por quem? O rico foi sepultado e abriu os olhos no tormento. O rico abriu os olhos no inferno. A eternidade é real, igreja. O destino é irrevogável. Quem tem Jesus vai morar no céu. Mas há uma boa notícia para você. Se você está ouvindo esta voz hoje, a porta da graça ainda está aberta para você. Deus não nos enviou um mendigo, não, um fantasma. Ele enviou Jesus para salvar você, que desceu ao fundo do abismo da morte para nos resgatar. E lá na cruz, Jesus suportou a sede, o juízo, o fogo, o juízo divino em nosso lugar, para que não precisamos suportar. É Jesus que salva. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Queridos irmãos, fique em oração que eu quero dizer algo para você. Não espere acordar num tormento eterno. Lá você vai crer, mas não adianta mais. Lá ele vai querer falar com Abraão, não tem mais não. Não queira acordar em tormento, no inferno para acreditar. Não seja como o rico dessa parábola, que só abriu os olhos quando era tarde demais. Hoje, Moisés e os profetas, o evangelho de Cristo, o evangelho está clamando, arrependei-vos e crede no evangelho. Aceite a Cristo, aceite a água da vida, enquanto há tempo. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Aceita Jesus Cristo, Ele te chama, e a sua alma verá.
Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver, mas eu estou falando essa mensagem porque Jesus mandou falar. Eu perguntei a ele. A igreja está em oração, uma pergunta muito difícil, mas é preciso fazê-la. Talvez você nunca entregou sua vida a Cristo, nunca, até hoje. Gosta de igreja, tem parente evangélico, mas não tomou essa posição. Hoje é o dia. Você entrou aqui, você não chegou por acaso, Deus trouxe você até aqui. Tem alguém que você nem conhece orando por você. Talvez você esteja em casa, no trabalho, não sei onde você está. Mas tem muita gente aqui também. E a pergunta é muito simples. Onde você estiver, os irmãos estão orando por você. Eu quero, pastor, entregar minha vida a Cristo nessa noite. Faça um sinal com a sua mão. E eu quero dizer aqui, Deus te abençoe. Alguém, corajosamente, tem coragem? A gente tem coragem para fazer tanta coisa, né? É uma decisão séria. Essa decisão sua hoje tem uma repercussão para sempre. Mesmo depois da morte, você vai ter vida com Cristo. Quem é a primeira pessoa? Eu quero, pastor. Para você vir aqui à frente, onde você estiver, faz um sinal. Eu vou entender que você está se entregando a Cristo hoje. Você está entregando a sua vida a Jesus Cristo. Alguém que gostaria de fazer isso? Alguém está orando por você. Você está nos visitando, escutou essa mensagem, até já conhecia, mas hoje o Espírito Santo abriu sua mente. E você vai dizer, sabe uma coisa, pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero viver pela fé. Eu não quero ir para esse lugar de tormento. Já baixa os tormentos daqui. Eu quero morar com Jesus. Quem é a primeira pessoa? Só faça um sinal com sua mãe, eu quero dizer daqui, Deus te abençoe. Um adolescente, um jovem, não sei, um homem, uma mulher, um casal. Você tem coragem de fazer isso, levantar sua mão? E com esse sinal você está dizendo, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu tenho outra pergunta para fazer. Agora dessa vez é você que já participou, já foi ativamente de uma igreja. Hoje você se distanciou. Tem aquele temor e veio aqui e escutou essa palavra hoje. E não quer continuar mais na vida do pecado. Quer continuar agora vivendo para Deus. E quer fazer isso publicamente, entregando sua vida a Cristo. Você estava afastado. Você nunca deixou de crer em Jesus, mas afastou-se. A sua vida entrou em tormento. Mas hoje, nesta noite, você está entregando sua vida a Cristo. Quem é você? Eu estou voltando, pastor. Eu já sou crente, mas estava afastado. Hoje eu estou voltando para Jesus. Um adolescente, quem é você? Tem coragem? Eu quero dizer que Deus te abençoe. A Bíblia diz que vai ter festa no céu. É um convite. Você pode dizer sim, eu quero. Mas também você pode dizer não, outro dia. E amanhã pode ser tarde demais. Tem alguém orando por você nesse momento. Você quer tomar essa decisão? Eu quero voltar. Não só alegria aqui na igreja, alegria no céu. E sua vida vai ser melhor. Sai desse calabouço. Sai dessa vida, sai desse laço. Deus quer transformar a tua vida. Alguém que quer se voltar nesta noite? Eu gostaria, pastor. A mensagem do céu, ela é clara. Ela não foi simples. Jesus Cristo morreu na cruz por nosso pecado. Ele morreu para que tenhamos vida e vida com abundância. Parece que ultimamente na sua vida dá tudo errado. Você nunca notou, não parou para pensar não? Tudo dando errado. É justamente quando você se afastou de Jesus. Não dá certo o casamento, não dá certo o filho. Está tudo dando. Satanás quer destruir tua vida. Por que você não volta nesta noite? Vou repetir, não precisa vir aqui à frente. Onde você estiver, faz um sinal dizendo que você quer voltar para Jesus. Igreja, faz um reforço aí em oração. Porque o momento agora não é fácil não. Mas eu já fiz isso uma vez, pastor, e fracassei. E eu tenho vergonha. Entrega a tua vida a Jesus. Onde estiver essa pessoa, faz um sinal com a tua mão. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Na minha vida está meio escura. Obscuros caminhos. Mas nesta noite eu entendi. E vou sair daqui diferente da forma que eu entrei. Pastor sou eu. Quem é você? Em nome de Jesus. Quem sabe você é uma pessoa que vive dentro da igreja. Tão perto do reino. Mas sem salvação.
E nesta noite, você quer ser igual aquele homem Lázaro, que confiava em Jesus e foi confortado quando partiu daqui. A mensagem do Evangelho é essa. Aceita Jesus. Em nome de Jesus. Quem é você? Convida a igreja para estar de pé. Eu tenho aprendido na Bíblia que não é nem por força, nem por violência. Ontem eu estava no aniversário de criança, mas o aniversário falava sobre Noé. E eu falei que Noé era um homem que andava com Deus no meio de uma geração corrompida. Mas Noé pregou muitos anos, ninguém quis aceitar. O pregador, a gente quer que todo mundo faça, mas não é com a gente, é com você e Deus. Eu não posso tomar essa decisão por você. Não depende da eloquência do pastor, de quem é o pregador, depende do teu coração. A mensagem foi compreendida. Tenho certeza que você entendeu. E eu pergunto pela última vez nessa noite que eu vou para a torre orar. Vou orar. Ora por essa pessoa agora, gente. Vamos fazer esse minuto de oração? Não conversa agora não. Está terminando mesmo, está terminando. Vou fazer a oração, concluir, agradecendo a Deus pela palavra, por tudo. Mas você agora levantou e quer levantar sua mão também. Quem é você? Amanhã pode ser tarde demais, minha irmã. Hoje Jesus está te chamando. Alguém pensa até que você parece crente, né? Dá até a paz para você, mas você anda tão distante de Deus. Você quer voltar nesta noite? Eu quero. A partir de hoje, eu quero entregar minha vida a Cristo. Você tem coragem de fazer isso? Levanta a tua mão bem alto. Em nome de Jesus. Se você sente o chamado, porque ele diz assim, estou na porta e bato. Se alguém ouvir o meu chamado e abrir a porta, eu entrarei. Mas ele não vai forçar a porta não. Só se você abrir. Quem quer abrir? Eu quero, pastor. Faz um sinal. E eu quero dizer aqui, Deus abençoe sua vida. Alguém? Se não há, que Deus abençoe e lhe dê outra oportunidade. Obrigado a Deus por mais uma noite, mais um culto, pregação do Evangelho. Obrigado pela tua presença em nosso meio. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor sempre, ó Deus, nos ama e sempre tem nos dado oportunidade. Agora queremos pedir que o Senhor nos leve em paz para nossos lares, ó Pai. E nos dê uma semana de consagração, de busca. Ó Deus, nos dê mais oportunidade, ó Pai. Sobretudo aqueles que não têm certeza da salvação e rejeitaram a tua palavra nesta noite. Vão sair daqui rejeitando o teu Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia e dê outra oportunidade, ó Pai, segundo a tua vontade. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito tenha sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos.